Aos Colossenses, no capítulo 2, nós já fizemos a exposição do primeiro capítulo, onde Paulo está instando com a igreja para que a igreja continue caminhando para a glória de Deus, desenvolvendo a sua fé, a sua esperança, o seu amor. Paulo fala também sobre a excelência de Cristo, sobre a majestade do nosso Salvador. E ele vai agora falar sobre a sua luta em favor daquela igreja. Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir que a nossa irmã, Dona Meire, faça uma oração, pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Amém. Irmãos, nessa curta caminhada de 8 anos, pela qual o Senhor tem me conduzido como ministro do Evangelho, eu sempre faço questão de aconselhar os irmãos, que nos procuram, outros até sem procurar, eu procuro a si mesmo. Mas eu lembro de uma vez que estava aconselhando um irmão, e esse irmão ele fez uma pergunta que eu fiquei meio sem resposta no dia que ele fez. Porque ele falou assim: pastor, por que nós, crentes, quanto mais nós tentamos viver para a glória de Deus, quanto mais nós nos dedicamos em sua obra, quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos debruçamos sobre a Escritura, parece que quanto mais consagrados nós tentamos ser ao Senhor, parece que é mais difícil a vida cristã. Parece que o mundo acaba desabando na nossa cabeça, enquanto eu acho que deveria ser ao contrário. Se estamos buscando a Deus, então por que a nossa vida parece uma verdadeira batalha? Parece uma verdadeira luta? E na hora eu fiquei sem resposta. Eu disse, eu vou orar. Porque assim, quando a gente não sabe responder, a gente fala que vai orar, né? E eu fui orar mesmo. Fui orar pedindo sabedoria do Senhor. E eu disse, semana que vem nós vamos sentar e nós vamos conversar novamente. E nós vamos orar por essa questão que você me fez, né? A gente deixa ela aqui sobre a mesa. E a gente foi orar e nós passamos a semana orando. E eu comecei a meditar na palavra de Deus. E eu comecei a olhar para a Escritura e ver e verificar por que os crentes sofrem tanto nessa vida. Só que, na verdade, essa não é a pergunta que nós deveríamos fazer para Deus. Não, nós não deveríamos questionar por que nós passamos por tantas lutas, por tantos sofrimentos. Na verdade, a atitude que todos nós deveríamos ter diante dos sofrimentos não seria questionar a Deus, mas seria agradecer a Deus. E por que, pastor, agradecer a Deus? Agradecer a Deus, irmãos, porque apesar do sofrimento, nós temos tudo na nossa vida. Nós temos Deus na nossa vida. E parece que é mais difícil mesmo. Parece que é mais complexo mesmo.
Mas não importa, irmãos, porque o Senhor vai nos levar até o final. Com lutas ou sem lutas, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E por que não olhar para a vida do apóstolo Paulo, como nós faremos nessa noite? Um homem que vivia uma vida maravilhosa, uma vida, podemos dizer assim, perfeita. Era cidadão romano, era alguém extremamente reconhecido na seita mais severa do judaísmo. Aquele homem que tinha autoridade sobre pessoas, ele tinha autoridade para prender crentes, se ele quisesse. Mas Deus chama aquele homem para servi-lo e a vida dele muda do avesso. E de ferrenho perseguidor da igreja, agora ele vai ser perseguido. E Jesus disse, olha, porque ele precisa saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E Paulo sabia que ele lutava, que ele labutava, a sua vida era considerada como uma grande corrida, marcada por lutas e tribulações. Mas, irmãos, isso não quer dizer que a vida cristã não seja maravilhosa. Não tem uma vida mais abençoadora do que uma vida cristã, do que uma vida na presença de Deus, do que saber que nós temos a vida eterna, do que nós temos amigos, do que nós temos irmãos, do que nós temos uma família com quem nós podemos contar e conviver e dividir as nossas alegrias, as nossas tristezas. E nós sabemos que vai dar tudo certo lá no final. Por isso que nós caminhamos. E Paulo ele escreve a uma igreja que estava sendo não perseguida diretamente, mas uma igreja que vivia no mundo de trevas. Vivia na cidade de Colossos, uma cidade extremamente politeísta, onde havia um grupo herético que queria ensinar falsas doutrinas à igreja, separando a igreja do verdadeiro evangelho. Eles não pregavam mais a Cristo, essa seita não pregava mais a Cristo. Ela pregava uma série de visões, de novas revelações, ensinavam muitas coisas, mas não ensinavam a respeito de Cristo. E Paulo, ele vai falar que ele luta por essa igreja. Ele luta pelo evangelho, para que aqueles irmãos, mesmo aqueles irmãos que não tinham visto a sua face, que eles pudessem continuar firmes no Senhor. E nós vamos olhar para esse texto e ver que, de fato, irmãos, por que o apóstolo Paulo luta tanto? Por que ele se esforça? Por que mesmo preso como ele estava, ele não para de pregar o evangelho? Ele não para de fazer o que ele pode para o bem da igreja, para o bem dos seus irmãos, para que o evangelho, para que o reino de Deus avance e vá adiante. E eu gostaria, irmãos, de abordar rapidamente, né? Eu não vou falar que eu não vou me demorar, que os irmãos já sabem, né? Eu vou falar que eu for me demorar, a gente vai até 11 horas, né? Então, eu vou me demorar. Eu gostaria de pensar, irmãos, sobre justamente esse tema, a luta constante para sermos fiéis a Cristo. Nós temos que lutar constantemente, diariamente, para sermos fiéis ao Senhor, para não sermos consumidos por essa sociedade consumista, por essa sociedade que vai de mal a pior, por tantos valores contrários às Escrituras, que nos cercam todos os dias. Então, a luta constante para sermos fiéis a Cristo. E eu gostaria de tirar alguns ensinamentos à luz desse texto que nós lemos. O primeiro ensinamento, irmãos, é que nessa luta nós não estamos sozinhos. Olha o que o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 1. Gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus no texto, irmãos? Cristo. Paulo diz, olha, eu quero que vocês saibam quão grande luta eu estou enfrentando por causa de vocês. Imagina a situação daquela igreja, estava enfrentando lutas, não estava? E o apóstolo Paulo que estava preso, injustamente, que seria morto anos depois, ou tempos depois, injustamente. E Paulo diz, olha, eu preciso que vocês saibam que nessa luta vocês não estão
sozinhos. Nós estamos com vocês. O povo de Deus, irmãos, ele não se resume apenas a você. Há muita gente que está também nessa mesma luta. Todos nós que estamos aqui nessa igreja, nós temos a nossa luta. Não é verdade? Nós temos os nossos desafios diariamente. E eu sempre falo isso para os irmãos, né? Eu acho que os irmãos acontece também de vez em quando com vocês, como acontece comigo, né? Quando está tudo dando certo, a gente já fica meio desconfiado, né? Senhor, está tudo bem, Senhor. O que vem por aí? Qual será o próximo desafio que o Senhor tem para nós? Mas em todas essas lutas, irmãos, nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, porque outros irmãos também estão lutando. Outros irmãos também estão lutando pelo Evangelho. E como a igreja do Senhor é a reunião de todos os crentes, de todos os cantos, então todas as vezes que qualquer irmão faz alguma coisa na obra de Deus, tem alguém lutando por nós. Nesse exato momento, você já parou para pensar? Pense comigo. Tem missionários ao redor do mundo pregando o Evangelho. Tem irmãos nossos sendo perseguidos. Pessoas as quais nós nem conhecemos, enfrentando lutas terríveis. Mas elas estão lutando, e se elas estão lutando em prol do Evangelho, nós também somos abençoados, porque nós somos de uma família só, de um povo só. O que importa, irmãos, é que a obra de Deus está indo avante, está indo em frente. E Paulo diz algumas coisas sobre essa luta. Ele diz: grande luta venho mantendo por vós. Ele fala grande luta. Você parou para pensar nisso? Ele não fala só luta, né? Ele fala grande luta. Porque, de fato, as nossas lutas são grandes mesmo. Ele diz que essa luta, ela chega a causar agonia em nós. Porque a palavra luta, no grego, é a palavra agona, que é de onde vem a palavra agonia na língua portuguesa. Então essa palavra luta, ela se confunde com aquela batalha que nos deixa angustiados, agoniados. É agona, é luta, é agonia. E ele diz: venham mantendo por vós, porque essa luta, irmãos, ela é constante para os verdadeiros crentes. Ela só vai ter um fim, ou quando Jesus voltar, ou quando nós partirmos para estar com Cristo na glória. Essa luta continua hoje, através daqueles que têm servido a Deus juntamente conosco. Então, irmãos, quando nós oramos por missionários, nós estamos lutando junto com eles as suas lutas. Quando nós vemos irmãos servindo ao Senhor e a igreja vivendo em amor, nós percebemos que há pessoas lutando juntamente conosco. Quando nós chegamos aqui a essa igreja, por exemplo, para cultuar a Deus, e você vê que toda a igreja já está preparada para cultuarmos ao Senhor, é porque tem pessoas lutando também juntamente conosco para que tenhamos esse ambiente onde cultuar a Deus, onde servir a Deus. Irmãos, já que estamos todos nós lutando, nós precisamos nos unir mais, para cuidar mais uns dos outros, para estarmos dividindo as nossas lutas. A minha luta é essa, qual é a sua luta? Para podermos caminhar juntos, para podermos lutar juntos. Tem um filme que eu acho que eu não assisti umas 1000 vezes, mas umas 5.000 eu já assisti. Gladiador. Não sai da Netflix, está lá, né? Eu sem querer clico lá e já assisti umas 5.000 vezes, né? E eu lembro que naquela primeira vez que eles entram, né, naquela arena, o gladiador, ele fala assim, se nós permanecermos juntos, lembra dessa cena? Nós sobreviveremos. Irmãos, isso tem tudo a ver com a igreja. Porque se nós estivermos juntos, se nós tivermos intimidade, lutando junto às nossas lutas, nós conseguiremos, ajudando um ao outro, continuar caminhando em fidelidade ao Senhor. Por isso que a igreja, os irmãos, precisam estar juntos nessa luta que é constante. E juntos, irmãos, permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo no meio da batalha, da luta. O segundo ensinamento, irmãos, que nós vemos no texto, é que Paulo fala por que nós precisamos lutar juntos.
Qual a motivação? Por que ele se esforça? Por que ele labuta? Por que ele luta por aquela igreja, por aqueles irmãos que nem sequer o viram face a face? E ele vai dizer no versículo 2, para que o coração deles seja confortado. Ou seja, irmãos, por que Paulo luta? Para que o coração dos seus irmãos seja encorajado. Esse é o significado dessa palavra conforto aqui. É encorajamento, é ânimo para que o nosso irmão continue. É para isso que Paulo trabalha e nós precisamos labutar para encorajar os nossos irmãos que estão fracos na fé. Não apedrejá-los, não criticá-los, não falar assim, você não é crente não. Não, irmãos, a gente precisa encorajar os nossos irmãos e lutar para que o Senhor os restaure e caminhemos junto com eles. Não é assim? Aqueles que já serviram o exército, não sei se alguém já foi para alguma guerra aqui, mas quando um soldado se machuca e ele está gravemente ferido, sem poder andar, o que o seu amigo faz? Ele deixa ele lá para morrer, lá, fala, não, ó, cada um com a sua luta, né? Ele que lute, né? É o que se fala hoje, né? Ele que lute, né? O que ele faz? Ele pega o seu amigo, coloca no ombro e caminha junto com o seu amigo. Não importa o que aconteça. Eles podem morrer juntos lá, mas eles vão morrer ajudando um ao outro, encorajando, animando, confortando uns aos outros. Por que Paulo lutava? Ele continua dizendo, e vinculado juntamente em amor. Aqueles irmãos precisavam estar juntos, mas não de qualquer forma. Eles precisavam estar juntos em amor. E nós temos falado muito sobre amor aqui na igreja, que amor é uma decisão. Amor precisa ser demonstrado através de atitudes práticas. Amor é uma decisão, não é apenas um sentimento. Ah, eu não vou caminhar com o neto porque eu não estou sentindo amor. Não funciona assim. Mesmo sem sentir nada, nós precisamos amar uns aos outros. Sobre o amor, pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo 2, ele diz, o amor é o oxigênio da igreja. O sistema de governo e o ritual religioso, ou seja, a religiosidade, não são as coisas mais importantes na igreja, mas sim o amor. Quando o amor morre, a comunidade cristã entra em colapso. Uma igreja desunida, no qual os irmãos se olham como rivais, na qual há partidos e grupos, na qual não há comunhão verdadeira, o nome de Cristo é desonrado e a igreja entra em crise. Um cristão maduro ama os irmãos e dá a sua vida por eles. Lembra que João diz que não tem maior amor do que esse de alguém dar a sua vida pelo seu irmão, pelo seu amigo? Um cristão maduro é um pacificador e não um provocador de problemas. Paulo diz que nós precisamos lutar, mas vinculados em amor. Paulo também nos ensina, irmãos, que nessa luta o conhecimento e a sabedoria estão na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Observe comigo o finalzinho do versículo 2, quando ele diz assim, da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Onde que está, irmãos, os maiores tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo. O que é? Os irmãos sabem a diferença de conhecimento e sabedoria, não sabem? O conhecimento é, por exemplo, relacionado à Escritura, é quando nós conhecemos a palavra. Quando nós estudamos a Escritura, nós aprendemos as histórias, nós aprendemos os seus ensinamentos. Isso é conhecimento. Qualquer pessoa pode ter conhecimento da palavra nesse aspecto. Mas nós precisamos, juntamente com o conhecimento, nós precisamos da sabedoria, que significa colocar esse conhecimento em prática. Colocar esse conhecimento em prática para vivermos para a glória de Deus. É isso que a Escritura nos ensina. Sabe um exemplo daqueles que têm conhecimento, mas que não têm sabedoria?
João capítulo 8. Lembra daquela passagem da mulher adúltera? Que os fariseus pegaram aquela mulher, levaram diante de Jesus e colocaram aquela mulher na frente dele. Diz assim, eles conheciam a lei, não conheciam? Porque eles falaram assim, na lei de Moisés diz que essa mulher precisa ser apedrejada. E aí, o que o senhor vai falar? O que o senhor diz? A gente pode fazer? A gente pode apedrejar? E Jesus, ele continua escrevendo, eles continuam instando com Jesus. O que Jesus responde? Aquele que estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E eles apedrejaram aquela mulher? Não, eles foram saindo acusados pela própria consciência. Eles conheciam a lei como ninguém, de cor e salteado, mas eles não tinham a sabedoria para viver a lei, para viver a Escritura, para viver a palavra de Deus. Irmãos, não basta saber a Bíblia decorada. A gente precisa ter sabedoria do alto para viver a palavra, para viver a Escritura. E quem pode conceder sabedoria aos servos de Deus e aos filhos de Deus? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça de quem? De Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, nós precisamos caminhar, mas com conhecimento e com sabedoria. E em quem que nós devemos buscar o conhecimento e sabedoria? Em Cristo, na sua palavra, no Senhor nosso Deus. O outro ensinamento, irmãos, é que nessa luta sempre haverão enganadores tentando nos afastar de Cristo. Sabia disso, que na história da igreja, na história do povo de Deus, sempre se levantaram pessoas para tentar afastar a igreja de Cristo. Observe o versículo 4, que Paulo alerta a igreja de Colossos sobre esse perigo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esses raciocínios aqui são pessoas que usam argumentos fortíssimos para persuadir, para enganar. Lembra daquela seita, daqueles hereges que estavam tentando colocar aquela heresia dentro da igreja, que menosprezava a pessoa de Cristo? Eles falavam mais ou menos assim, não precisa de Cristo. Na verdade, nem precisa da palavra. Por quê? Nós recebemos visita de anjos. Era assim, né? Aquela seita falava assim, um anjo nos visitou e nos orientou o que nós devemos fazer. Eles falavam, nós não precisamos da Escritura nem de Cristo, porque Deus mesmo nos deu novas revelações, nos deu sonhos, nos deu visões. Parece que o livro de Colossenses foi escrito hoje à tarde. Não é verdade? Porque nos dias de hoje, tem muitas pessoas que não pregam mais o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que se afastaram da palavra para pregar aquilo que elas acham que devem pregar. Elas não expõem mais a Bíblia, elas usam a Bíblia como um pretexto para defender as suas heresias. Isso que são raciocínios falazes, porque eles têm argumento. Se você clica lá nessas igrejas da televisão, tem um deles que ainda coloca canetinha no texto bíblico, não tem? Ele coloca canetinha, diz lá, a rosa de Saron. Está escrito lá, está na Bíblia, ele mostra lá no texto com a canetinha. Aí ele fala, gente, a rosa agora é amarela, que é a rosa da prosperidade. E você vai levar essa rosa para sua casa e você vai trazer essa rosa, porque essa rosa vai lá na sua casa, na sua empresa, na sua escola, e todas as maldições, os encostos, tudo que não presta vai estar nessa rosa, você vai trazer para mim, eu vou lá para o monte e vou queimar a rosa e toda a prosperidade será derramada sobre a sua vida. Lembra que ele usou a Bíblia? Lembra que ele usou a canetinha lá para enganar as pessoas? E Paulo diz, olha, tenham cuidado, porque muitas pessoas têm se levantado para enganar a igreja. É por isso, irmãos, que crente precisa ser bom de Bíblia. É por isso, irmãos, que nós temos a escola bíblica dominical nessa igreja. É por isso que nós nos debruçamos para expor com fidelidade a Escritura. Porque, irmãos, nós precisamos aprender da palavra para que ninguém venha nos enganar com esses raciocínios.
Nós não podemos passar a vida toda a ser como meninos, diz Paulo, agitados de um lado para o outro, sendo levados por qualquer vento de doutrina. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós já temos a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito séria para os irmãos também. Em nome de Jesus, irmãos, nós não precisamos, escute isso, de novas revelações. Nós já temos, irmãos, uma revelação completa, que é a palavra de Deus. Nós não precisamos receber visita de anjos. Os anjos estão a serviço de Deus para a igreja, para os santos. Nós não precisamos, irmãos, porque aquilo que Deus queria nos falar, Ele já falou por meio da sua palavra. Você crê dessa forma? É assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. E nós precisamos ter cuidado para não ficar por aí, por qualquer novidade da fé. Alguém viu um anjo lá naquela igreja, eu vou lá para aquela igreja. Quero ver o anjo também. Naquela igreja agora tem o forró gospel, né? A novidade, né? O forró gospel. E vai todo mundo lá ver o forró gospel. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você assiste na televisão. Porque muitas vezes pode parecer que é bíblico, mas na verdade aquela pessoa está te afastando de Cristo. Ela está te afastando do Evangelho e você nem percebe. Estude a palavra de Deus. Em último lugar, irmãos, nessa luta, nós precisamos ter uma vida disciplinada para a glória de Deus. Versículo 5, Paulo vai falar isso. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando, aí Paulo vai falar, a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Essa palavra ordem significa, no grego, aquela fileira do exército toda organizada, eles estão em ordem. Não é verdade? Aqueles que já serviram, né? Eu só vi pela TV, né? Eu gosto de filme de guerra, já viu? Lembra aquele exército que fica todo enfileirado ali, só esperando o seu comandante dar a voz de comando para que possa agir? Essa é a palavra que ele usa para a ordem. E a firmeza é a mesma palavra usada para aquele exército que está na linha de frente, aguardando também as ordens do seu comandante para seguir em frente. E a mensagem que Paulo quer passar com esse versículo é que os cristãos precisam viver como um exército, avançando com disciplina e obediência. Paulo está dizendo que ele glorifica a Deus e louva a Deus porque aquela igreja, ela não servia a Cristo de qualquer forma. Ela não tinha uma vida relaxada, é isso que Paulo está dizendo aqui. A gente não pode, irmãos, ter uma vida cristã relapsa, sem graça, sem vida. Sabe aquela vida cristã relaxada? Sabe que ninguém está nem aí para nada, que você não se preocupa em assumir compromisso com a igreja, com a obra de Deus, com as pessoas, com os seus irmãos, com a evangelização, com a proclamação do evangelho. É aquele tipo de pessoa que fala assim, se chegar domingo às 18 horas, né, 18h20, né, que a maioria aqui chega atrasado, né? Por exemplo, né, uma vida relaxada, né, de irmãos que só chega atrasado no culto, né? Aí você chega às 6h20, aí você fala assim, deixa eu ver se eu tenho algum compromisso hoje. Aí você vai na sua agenda, não tenho nada não, vou para a igreja. Você sabia que tem muita gente assim? Eu quero dizer para você, se você é assim, fique em casa. Vai assistir um filme, você vai ganhar mais. Deus, Ele quer pessoas que assumam um compromisso com Ele. Deus quer pessoas comprometidas com o seu reino, com a sua palavra. Porque aqueles irmãos que Cristo chama, diz Jesus, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Paulo está dizendo. Ele louva a Deus, porque aquela igreja era uma igreja disciplinada, era uma igreja que vivia à base de oração, que vivia à base de leitura e aprendizado e transformação pela palavra de Deus. E é claro, irmãos, olhando para esse texto, a gente precisa olhar para a nossa vida nessa noite. Como que eu tenho caminhado nessa vida cristã, nessa vida de luta, nessa vida difícil? Será que eu tenho mantido a minha disciplina espiritual? Irmãos, às vezes a gente é tão disciplinado, por exemplo, com o nosso trabalho, não é verdade? Aos que já trabalharam no Distrito Industrial, sabem o que eu vou falar agora. Eu trabalhei por quase 7 anos, né, numa empresa do distrito. Você sabe o que é perder a rota?
Irmãos, é um desespero, assim, que parece que o mundo vai acabar. Primeiro que a rota passa às 5 e pouco da manhã, né? Para quem trabalha no horário comercial. Eu passava às 5h15 a minha rota. Nunca esquecia, porque eu tinha que acordar cedo, me arrumar cedo, deixava a roupa pronta, né? Porque nem sempre a gente acordava meio que dormindo, a gente tinha que ir para a empresa. Irmãos, é quando você acordava com o sol na sua cara. 6 e pouco da manhã, para sair do Alvorada, para chegar lá no distrito. Irmãos, se eu pudesse, eu saía correndo, que nem um desembestado para chegar a tempo. Se pudesse, eu pegava táxi, né? Não dava, porque é muito caro, né? Aí passava, ficava esperando. Antigamente chamava de Alvorada Ceasa. Não sei se ainda é assim, 213, 215, não sei se ainda tem. Irmãos, e você ia lá. Será que não vai chegar? Será que não vai chegar? Será que não vai chegar? Por quê? Você não queria perder um minuto do seu trabalho. Primeiro, para não se prejudicar, depois, para não ser descontado na sua folha de pagamento, não é verdade? E por que para a igreja a gente chega a hora que quer na igreja? Se a gente vem para a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que a gente só vem para a igreja quando a gente acha que deve vir? Quando eu estou afim? Por que a gente só serve a Cristo dentro da nossa zona de conforto e a gente não tem coragem de sair da nossa zona de conforto para ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos, para vir para a igreja ainda que cansado, ainda que com sono, como na escola dominical? Eu contei meu testemunho hoje de manhã, os irmãos eu acho que riram, eu acho que sofrem, né, ou passam pelas mesmas lutas de vir para a igreja e o menino está lá, né? Está atalado, né? A gente vê os adultos, mas os meninos, para acordar esses meninos é difícil. Chega lá, vem, né? Coloca para um lado, ele bola para o outro. Mas por que nós insistimos em trazer os nossos filhos à igreja? Claro, para que eles cresçam nos caminhos do Senhor, mas também, irmãos, porque eles precisam aprender e dar valor a vir para a igreja, porque outros irmãos se dedicaram e as professoras passaram a semana inteira se preparando para dar aula para os meus filhos. E como que eu vou deixar esses meninos dormindo em casa? Então, irmãos, nós precisamos disciplinar a nossa vida cristã. Nós precisamos nos organizar. E Paulo conclui no versículo 6 e versículo 7 dizendo: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Já vamos terminar, tem 5 minutos, vai dar tempo. Se não der, não tem problema. Todo mundo chegou atrasado, pode esperar mais 10 minutos, não pode? Então pronto. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Vocês são verdadeiramente crentes? Respondam, vocês são verdadeiramente crentes? Sim ou não, irmãos? Vocês são servos de Deus? Então andem com Deus. É isso que Paulo está dizendo, ó. Ora, como recebestes Cristo Jesus, ou seja, uma vez que vocês foram convertidos por Cristo e pelo Evangelho, então, irmãos, andai nele. Vivam para a glória de Deus. Se vocês são crentes mesmo, vivam para o Senhor, andem com o Senhor, e vocês sabem que andar é viver para a glória de Deus. Não de qualquer jeito, mas servir ao Senhor da melhor forma que nós podemos. Nele, irmãos, em Cristo, nele radicados, tendo as nossas raízes profundas no Senhor, nele edificados, ou seja, crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, cada dia mais se alimentando da palavra de Deus, tendo a nossa fé no Senhor fortalecida. Quando isso acontece, irmãos, o final do versículo 7, crescendo em ações de graça. Sabe por que crescendo em ações de graças? Porque quanto mais nós servimos ao Senhor, mais gratos nós seremos a Ele. Porque mais nós entenderemos o quanto nós somos privilegiados por sermos servos de Deus. Podíamos estar aí agora jogados em qualquer esquina, como muitos estão, mas nós estamos aqui, não como filhos das trevas, mas como filhos de Deus, como filhos da luz. E quem é filho de Deus é grato a Deus, por quem Ele é e por tão grande obra que nós lembramos aqui nessa noite, de salvação por nós. Vocês são crentes, vocês são servos de Deus, então vivam para a glória de Deus.
Andem com o Senhor em todo o tempo. Que Cristo seja o centro da nossa vida. Amém, queridos?